No nosso ordenamento jurídico, nós temos as leis que regem as regras que vão determinar as condutas dos homens. Nós temos leis que foram criadas há muito tempo. Por exemplo, o Código de Processo Penal foi promulgado em 1941, um pouco defasado. Ao longo do tempo, as decisões foram sendo adaptadas aos novos momentos. Decisões essas, lei essa que foi alterada, criando-se novos decretos e novos adendos à lei existente de 41. Uma dessas situações envolve a progressão de regime, que, segundo os especialistas, traz a possibilidade da reinserção do criminoso na sociedade. Para isso que existe a progressão, para aos poucos aquele que estava cumprindo pena possa ser colocado em liberdade e retomada a sua vida sem estar preso a uma questão que envolva o crime novamente. Seja qual for o fato, o crime, a decisão que foi julgada e a condenação que foi imposta, o criminoso, o réu, condenado, ele passa, mesmo do mais alto crime, ele comete o crime, ele começa a cumprir a pena em regime fechado e há a progressão para o semiaberto e depois para o aberto, livramento condicional. O que nós estamos vendo atualmente, infelizmente, rasga totalmente o Código de Processo Penal, as leis criadas e o benefício da progressão para qualquer réu. Porque o que está acontecendo agora demonstra que sim, não importa a pena, mas quem a cometeu. Não importa o crime, mas quem o cometeu. Não importa quem for a situação envolvida, mas o aspecto ideológico deste criminoso. Porque a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 28 e 29 de março configura um atentado às leis brasileiras, já que alteraram ao bel prazer. Vamos lembrar da Lava Jato, que antes permitia que os réus fossem presos e presos cumprissem a pena após o primeiro recurso, após a denúncia. Porque para o STF, o entendimento que passou a contar após a Lava Jato é que a pena só poderia ser cumprida, iniciada o cumprimento após exauridos todos os recursos transitados em julgado o processo. O que gera um atraso fenomenal, incrível e terrível. Essas decisões, elas vêm para atrapalhar o processo legal. O exemplo mais esdrúxulo é agora do dia 27, 28 ou 29 de março, que proibiu Daniel Silveira de ter a progressão de regime conforme a pena a ele imposta. Daniel Silveira está no regime semiaberto e solicitou a progressão para o regime aberto. Ele estava, no final do ano passado, tinha a progressão para o regime aberto, porque foram cumpridas todas as medidas estabelecidas e por uma questão de envolvendo ali uma ausência num lapso temporal entre uma ida e vinda ao hospital, um atendimento hospitalar comprovado inclusive pelos médicos que atenderam o Daniel Silveira no hospital. Segundo eles, o tempo entre o deslocamento foi maior do que deveria ter sido. E colocaram de volta o Daniel Silveira no regime semiaberto. A decisão agora, por último, tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e todos os seus colegas, vai falar e vai trazer que o Daniel Silveira não terá mais direito à progressão de regime. Rasgaram o Código de Processo Penal, rasgaram as leis garantidoras da progressão de regime em benefício do réu. Vamos ver isso agora. Crime hediondo. STJ fixa tese de progressão de regime de condicional. Colegiado entendeu possível aplicar retroativamente regra mais benéfica para condenados por crimes hediondos com resultado morte. O que vai entender aqui o tema 1084 do STJ? A progressão de regime com 50% da pena cumprida em caso de reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte. A tese também admitiu a concessão do livramento condicional posteriormente, sem isso configurar a combinação de leis da aplicação retroativa da norma penal mais benéfica. Entendimento da STJ. Segundo aqui, a progressão, a percentual de progressão, tem toda uma decisão que depois você pode ler, está aqui lá no Migalhas. Mas o Daniel Silveira
Mas o Daniel Silveira não terá liberdade condicional até o final da pena. Entendimento esse que está lançado aqui pelo próprio no site Metrópolis, que foi publicado dia 30 de março, porque para o Supremo Tribunal Federal, a decisão é que, plenária virtual, que o ex-deputado Daniel Silveira não terá direito à liberdade condicional até cumprir integralmente a condenação de 8 anos e 9 meses de prisão. O julgamento foi concluído no dia 28, com a maioria dos ministros acompanhando o voto do relator Alexandre de Moraes. O ministro também determinou que o período que Daniel Silveira esteve solto será considerado interrupção de pena, ou seja, não será computado no tempo de cumprido. Olha que absurdo isso. Me desculpa, mas isso não existe. A interrupção de pena é quando o réu é considerado foragido. A lei vai dizer isso. E ele não estava foragido. Ele estava com tornozeleira eletrônica, foi acompanhado, foi ao hospital, voltou, mas para o ministro, o tempo da concessão da liberdade condicional até o retorno dele para o semiaberto vai ser excluído da pena. Com isso, restam ao ex-parlamentar 5 anos e 9 meses de pena, que não poderão ser cumpridos em liberdade condicional. Além de Moraes, votaram contra os benefícios Flávio Dino, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Uau! Que dúvida! Que dúvida! André Mendonça e Nunes Marques divergiram, alegando que Silveira não teve intenção de descumprir as regras enquanto esteve solto, e por isso o benefício da condicional não poderia ser removido. Claro! Impressionante, né? Para essa questão, vai para o plenário virtual. Para a aceitabilidade da denúncia contra o Bolsonaro, a turma que decidiu. Mas vamos ver uma coisa. Aqui a matéria do Migalhas vai falar a mesma situação. Tortura. Entenda a regra sobre o regime inicial de cumprimento de pena. Aqui vai falar do crime de tortura, artigo 94, a lei 9455 de 97. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese, iniciará o cumprimento do regime fechado. Sabe o que é interessante ver aqui? Por que eu peguei isso aqui? O STF tem considerado o parágrafo 7º do artigo 1º inconstitucional. E por isso, os condenados por tortura não precisam iniciar necessariamente no cumprimento de regime fechado. Quer dizer, para um torturador, ele pode começar no semiaberto. Para Daniel Silveira, que cumpriu o regime fechado, foi colocado no semiaberto e agora buscava pleitear o regime aberto, ele não pode. Porque ele cometeu o terrível crime de falar, de ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Aliás, ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Errada a conduta? Com certeza. Reprovável? Com certeza. Não deveria agir dessa maneira inapropriada contra o Supremo Juiz, contra o Supremo Tribunal Federal. Mas não é um crime tão grave, com uma pena de 8 anos, que ele vai ter que cumprir 5 anos agora no semiaberto. Aí vamos ver aqui, procura rápida no Google, você pode fazer lá, procura no Google lá, eu botei aqui, crimes graves por progressão de regime. Restrição da progressão de regime. O PL 1299/2024 foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública no Senado. Prevê que condenados por crimes violentos contra crianças e adolescentes só possam progredir de regime após cumprir pelo menos 50% da pena. Quer dizer que quem comete crime violento, isso aqui está sendo votado no Senado, contra criança e adolescente, cumprida metade da pena, pode ser colocado em liberdade. Daniel Silveira, não. Vamos lá. O condenado por crime hediondo ou equiparado, sem morte, condenado reincidente por crime comum, tem um percentual de progressão de 40%. Quer dizer, cumprida 40% da pena, ele pode ser colocado em regime mais leve. Daniel Silveira, não. Proibição da progressão de regime. A comissão, a CCJ do Senado, aprovou um projeto de lei que proíbe a progressão do regime para crimes graves, hediondos, como estupro e sequestro. O Daniel Silveira sequestrou alguém? Estuprou alguém? Não, né?
Requisitos: tempo mínimo de cumprimento de pena, boa conduta carcerária do preso. Alguma conduta do Daniel Silveira foi fora uma conduta boa conduta? Não. A lei vai demonstrar que há possibilidade dele progredir para um regime mais benéfico. Mas agem como se ele fosse o pior dos criminosos. É uma perseguição tão grande. O STF já afirmou o entendimento de que a progressão ela deve acontecer e deve ser retroativa porque é em benefício do réu. Que não pode haver ali a não progressão do crime, do regime, por qualquer que seja o crime, porque fere a individualização da pena do apenado. Então não pode ser tratado como conduta geral a não progressão, deve ser analisado caso a caso. E no caso do Daniel Silveira, pelo absurdo crime de falar, de ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, ele está preso sem possibilidade de progressão de regime. Mais um triste dia na capital das bananas.